Olha que conteúdo interessante. Raquel, ela é treinadora, grava muito conteúdo baseado em evidência. Vamos assistir, que é um tema muito importante, que é a questão do treino. Quando mudar de treino? Né? Quanto tempo eu posso ficar com o treino? Vamos lá? Vamos ouvir e aprender. De quanto em quanto tempo eu tenho que mudar o meu treino? Será que existe uma frequência ideal para isso? Bora ver o que a ciência tem para falar pra gente a respeito desse assunto? Quando a gente está falando de um planejamento de treino coeso e pensando em todo esse planejamento de acordo com as diretrizes mais atuais que a gente tem a respeito de treinamento para hipertrofia, existem algumas variáveis que precisam ser consideradas. Algumas são mais relevantes e outras são menos relevantes. Por exemplo, a base dessa pirâmide é a aderência ao exercício, porque se eu não tenho aderência ao planejamento, se eu não vou treinar e não me mantenho treinando, obviamente eu não vou colher benefício. Isso aqui é de mega importância, eu falo muito isso. Por que eu vou mexer no treino de uma aluna se ela não pegou aquele treino e utilizou ele de forma correta? Ela faltou muito, ela fez pela metade, ela não progrediu, enfim, se ela não foi treinar, se ela não usou aquele treino como deveria, é óbvio que não vai ter um bom resultado. Então não tem por que eu fazer essa alteração. Treinamento. E aí outras coisas que também são muito importantes seria a progressão e o nível de esforço. A progressão a gente pode chamar também de princípio da sobrecarga progressiva, progredindo ao longo do tempo o peso que a gente consegue usar num determinado exercício, ou progredindo o número de repetições que a gente consegue fazer com o mesmo peso. E claro, tudo isso precisa estar acompanhado de nível de esforço, que seria aí o nível de esforço que a gente imprime dentro de uma série, o quão próximo da falha a gente chega em todas as séries do nosso treino, em todas as séries de trabalho. O volume também é muito importante, depois eu posso fazer um post só sobre volume. E a seleção de exercícios também tem a sua importância, já que exercícios nada mais são do que ferramentas que a gente usa para conseguir sobrecarregar determinados músculos que a gente quer hipertrofiar. Uma seleção de exercícios inteligente permite que a gente sobrecarregue esses músculos em diferentes comprimentos, em diferentes planos, para que a gente consiga treinar esses músculos em toda a O polêmico Pudon, como é que é esse nome agora? Pudon Al, sei lá, que os Enzo ficam fazendo e os Myron Bacon ficam lá brigando lá para desse exercício aí. Eu acho que é esse. Você pode escolher qualquer exercício. Se você não progredir nesse exercício ao longo do tempo, se você não aplicar o princípio da sobrecarga progressiva, de continuar progredindo nele em peso ou em número de repetições que você... Isso aqui é de mega importância vocês entenderem, gente. O treino, aquele que vai te levar à hipertrofia máxima, ele tem que ter progressão. Tem que progredir de alguma maneira. Não pode ficar na mesma coisa. Tem que haver progressão, ou de carga, ou de repetições. O treino não é para pegar e ficar mudando o tempo todo exercício. Ficar toda hora inventando algo. Não, o treino ele tem que haver progressão. Senão vocês não vão sair do lugar, não vão conseguir evoluir. fazer, ou os dois. E se você não tiver um nível de esforço alto dentro das suas séries, se você não treinar com proximidade da falha, você não vai evoluir, não importa qual seja a sua seleção de exercícios. Inclusive achei esse post maravilhoso. A ilustração vem de um texto do professor Eduardo Oliveira, também baseado em evidências. Mas e aí, tendo tudo isso em mente, de quanto em quanto tempo eu mudo o treino? Bom, na verdade, quanto mais tempo você puder manter uma mesma seleção de exercícios, melhor, já que um dos princípios básicos do treinamento para hipertrofia é a sobrecarga progressiva. Quanto mais tempo você passa realizando um exercício, mais forte você fica naquele exercício. Além disso, o padrão motor também melhora muito, principalmente se a gente estiver falando de pessoas que são mais iniciantes. Corporal. Em muitos casos, onde a pessoa simplesmente ainda está aprendendo a fazer um exercício, e aí quando ela aprende a fazer o movimento e finalmente vai começar a progredir sobrecarga nele, aquele exercício simplesmente sai do treino dela e entra um outro que ela tem que aprender a fazer de novo, e aí ela acaba nunca progredindo sobrecarga. Além disso, para pensar treinamento, a gente acaba não progredindo, acaba não evoluindo e acaba não valendo a pena, entendeu? Então, quanto mais tempo você ficar naquele exercício, mais você vai progredir, mais você vai construir consciência corporal, mais você vai melhorar a sua execução, né? Então, tem tipo... E observe, pô, tem exercícios que não vai sair do seu treino até a morte, até você morrer vai estar lá o leg, o agachamento, o búlgaro, a elevação pélvica, né? Entre outros. A gente pensa em intensidade, a gente pensa em tempo de descanso, em volume de treino. E aí a gente precisa amarrar tudo isso num programa de treinamento que caiba na rotina e na vida do indivíduo, de acordo com os objetivos e necessidades dele. Eu vou deixar até aqui que o vídeo já ficou gigantesco, 5 minutos agora parece. Então, tá aí, né? Aprendam isso urgentemente. Vocês precisam deixar um pouco de lado
o sentimento, deixar de lado essa questão, ai meu Deus, eu não sinto isso, eu tô enjoadinha. Não tá enjoada, aumenta a carga. Você vai ter uma emoção diferente, entendeu? Então é importante saber isso. Tem alunas minhas que ficam 3 meses com o mesmo treino. Eu já coloquei atleta no palco que ficou 6 meses com o mesmo treino, fazendo ali, ó, em 45 dias, 60 dias, fazendo pequenos ajustes, mas com o mesmo treino, com a mesma proposta, sempre. Né? E é isso que funciona. Aí tem personal que fica trocando o seu treino toda semana um treino novo, uma novidade. Aí você fica lá toda dolorida, aí você, pô, massa, meu personal é top, ele troca toda semana. Só que resultado que é bom? Nada, não está evoluindo como deveria, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar e comentar, deixa sua opinião aí nos comentários. Você que precisa de um treinador para poder te guiar, para você começar a evoluir de verdade, fala comigo, vai no meu link lá na bio, escolhe o produto que você quer, para a gente começar a trabalhar o quanto antes.